Olá a todos os inscritos e telespectadores aqui do nosso canal Professor Nilmar de Aquino. Canal este que é voltado à preparação para concurso público, especialmente para concurso de tribunal. Então, se você se prepara para algum concurso de tribunal, como TJ do Estado do Ceará, TJ Pernambuco, TJ São Paulo, TJ Rio, TJ Rio Grande do Sul, enfim, você chegou no canal correto, porque aqui no projeto Oráculos Concurso você encontra de forma inteiramente gratuita resolução de questões para te ajudar nesta preparação, tá? Nós estamos resolvendo questões das matérias que eu leciono: Direito Civil, Processo Penal e Constitucional. Principalmente você que vai fazer concurso para tribunal, você tem que ter uma boa preparação para processo civil e processo penal. Afinal de contas, se você vai atuar na área fim, vai disputar um cargo para analista judiciário, oficial de justiça ou técnico judiciário da área judiciária, você vai trabalhar com o processo. Esse vai ser teu cotidiano. Então você tem que ter uma base forte em processo civil e processo penal. Então você chegou ao canal correto, se inscreva, não esqueça. E aí, se você já é inscrito e já participa do nosso projeto, obviamente nós temos um imenso prazer de ter você mais uma vez. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Vamos então para a resolução da primeira questão. Está aí a primeira questão. Você observa projeto Oráculo dos Concursos, TJ do Estado do Ceará, Processo Penal, Sebrasp, Professor Nilmar de Aquino. Primeira questão: entre outras atribuições estabelecidas no Código Penal, CPP, compete ao juiz das garantias. Pessoal, presta atenção aqui, porque o CPP, ele tem natureza, né? O processo penal, para ser mais preciso, tem natureza acusatória. Isso significa que as funções de investigar, de acusar e de julgar, elas têm que ser separadas, garantindo-se ainda a imparcialidade do julgador para processar e julgar o feito, a demanda. Então, dentro dessa lógica, criou-se a figura do chamado juiz das garantias, que até hoje muita gente não sabe do que se trata. Veja, o chamado juiz das garantias nada mais é do que um magistrado que vai ter competência para, obviamente, atuar na fase investigatória. Note, ele não vai presidir, como várias questões perguntam, inquérito policial. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial, é o delegado de polícia. Mas o juiz das garantias, ele vai atuar em todas as matérias sob reserva de jurisdição na fase investigatória. Lembrando que isto ocorre para garantir a imparcialidade do magistrado que vai atuar durante a ação penal. Exatamente para esse magistrado não ser contaminado com os elementos de prova que foram colhidos durante a fase investigatória. Então, separam-se essas duas atribuições dos magistrados. Lembrem-se, o artigo 3º-A ou a partir do artigo 3º-A do CPP, regulamenta-se essa figura do juiz das garantias. Lembrando que o juiz das garantias, genericamente considerado, ele vai garantir a legalidade da fase investigatória e vai garantir, meus caros, principalmente os direitos individuais do acusado, tá? Sempre que exigir, obviamente, a atuação do Poder Judiciário. E o artigo 3º-B, ele arrola uma série de competências do chamado juiz das garantias. Você tem que lembrar que essas competências estão ligadas à fase investigatória. Então, sempre que vier falando em questão que o juiz das garantias atua na fase processual da ação penal, a assertiva está incorreta. Tendo por base isso que eu acabei de explicar, vamos analisar agora as assertivas. Vem comigo, tá aí, compete ao juiz das garantias. Item A, zelar pela observância dos direitos do preso,
desde que a ordem de prisão seja proferida no curso da ação penal. Ora, está errado. Se é no curso da ação penal, como eu disse, já não compete ao juiz das garantias, porque a competência dele está delineada para atuar na fase investigatória. B de bola, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Aí sim. Ora, claro que o juiz das garantias tem que ter conhecimento da investigação criminal que foi instaurada. Afinal de contas, é ele que vai atuar, obviamente, nesta fase, tá? Então, é uma das atribuições previstas no artigo 3º-B, que delimita a competência específica do juiz das garantias. Não esqueça, beleza? E eu estou chamando a sua atenção para esse dispositivo, 3º-B de bola do Código de Processo Penal, tá? Vem comigo. C de casa, julgar habeas corpus impetrado depois do oferecimento da denúncia. Ora, se é depois do oferecimento da denúncia, nós estamos na fase processual, o que torna a assertiva errada. D de dado, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados no curso da ação penal. Já vimos, né? Já estamos careca de saber, não é o juiz das garantias que atua aqui, mas sim o juiz da fase processual. E o último item é decidir sobre o requerimento das medidas cautelares. Beleza, exceto prisão, tá errado. Ora, se a prisão ela é decretada durante a fase investigatória, durante a fase do inquérito policial, seja ela temporária, seja ela preventiva, obviamente que a análise é do juiz das garantias, tá? Então, realmente, primeira questão, B de bola, vamos para a segunda questão. Segunda questão, meus caros, diz o seguinte: o Ministério Público ofereceu denúncia de crime de ação penal pública incondicionada. Observe, a ação penal é pública e incondicionada. Porém, antes que a inicial acusatória fosse recebida pelo juiz, a vítima compareceu à vara criminal afirmando perdoar o réu. Nesse caso, é correto afirmar que, ora, presta atenção aqui, que na ação penal de iniciativa pública, denominada ação penal pública incondicionada, esta é a regra, né? Nós temos que a legitimidade é outorgada a um órgão oficial do Estado, é outorgada ao Ministério Público. Então, a iniciativa e a legitimidade para a ação é do MP. Note que a ação é chamada de incondicionada porque independe de autorização, seja da vítima, do ofendido ou do seu representante. Note que institutos como o perdão e a perempção não têm relevância na ação penal pública incondicionada. Vão ter relevância na ação penal pública de iniciativa privada, chamada na doutrina de ação penal privada, tá? Mas aqui, obviamente, que esse oferecimento do perdão pelo ofendido não vai ter nenhuma interferência no andamento, no ajuizamento e no andamento da ação penal pública, tá? Porque ela é incondicionada. Então, vem comigo, olha o que é que diz o item A. A manifestação da vítima não inviabiliza a continuidade da ação penal. Ok, correto. A ação penal pública é incondicionada. Vamos analisar as demais para conferir, né? P de bola, o Ministério Público deve desistir da propositura da ação penal, visto que a vítima não tem interesse, está errado, tá? Obviamente que não há nenhuma interferência. C de casa, houve retratação, impedindo o recebimento da denúncia pelo juiz, está errado. Nós não estamos diante de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, onde tem relevância a retratação, tá? Vamos para a assertiva D. O perdão da vítima obrigatoriamente extingue a punibilidade do réu. Nós já vimos que não há essa interferência na ação penal pública incondicionada, mas sim na ação penal privada. E o juiz deverá receber a denúncia e em seguida conceder o perdão judicial, pior ainda. Então, de fato, segunda questão, A de avião. Vamos avançar para a terceira questão. Porém, antes, pessoal, se você chegou até aqui, se você já é nosso aluno, se está chegando agora, gostou da proposta do projeto,
deixa teu like, pessoal. Eu garanto para você que é inteiramente gratuito e não cai o dedo. Eu já testei em vários outros vídeos, né, aqui do YouTube, não cai o dedo. Então não custa nada para você. Deixa aí o teu like. Se você se inscreveu agora, clica aí no sininho para você receber sempre notificações dos nossos vídeos. São vídeos voltados à tua preparação do concurso, tá? Não são vídeos sobre historinhas lorotas, mas sim sempre voltar à tua preparação. São vídeos, portanto, úteis. Esse é o nosso intuito no canal. Não esqueça ainda, se você puder, deixar o seu hypar, nos ajuda demais e, obviamente, como o projeto é do teu interesse, faça parte dele, desenvolva aqui conosco o teu conhecimento nas questões de tribunais, porque vai te ajudar a chegar competitivo no dia da prova, garanto eu. Então, vamos lá, vamos para a terceira questão. Está aí a terceira questão que diz assim: no direito processual penal, considera-se flagrante ficto o fato de o indivíduo. Ora, o flagrante ficto é também chamado, pessoal, pela doutrina e jurisprudência, de flagrante presumido. Não esqueça, flagrante presumido, tá? E aí, ele quer saber qual das assertivas é considerada flagrante ficto. Então vamos lá, e tem A, ser perseguido logo após o crime, pela autoridade policial em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Esse aqui é o chamado flagrante impróprio. Não esqueça. Impróprio. Observem que, doutrinariamente, o flagrante é subdividido em flagrante próprio, impróprio e ficto, também chamado de presumido. O flagrante próprio ocorre quando alguém é, obviamente, flagrado, ou seja, é alguém encontrado cometendo o crime ou quando acaba de cometê-lo, estando ainda no local. Agora, se a pessoa é perseguida logo após o cometimento do crime, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal, nós temos o chamado flagrante impróprio, onde essa perseguição tem que ser contínua e ininterrupta para possibilitar a prisão em flagrante. Não esqueça, para você não confundir, note, lá em cima ali, ó, tem que faça presumir. Ora, como tem na regulamentação legal essa palavra presunção, presumir, muita gente confunde esse flagrante com o flagrante presumido, né? Também chamado de ficto. Cuidado para você não confundir. Se houver perseguição, o flagrante é impróprio. Agora, o flagrante ficto ou presumido é quando alguém é encontrado logo depois de cometer o crime, ou seja, é um lapso temporal maior do que o logo após. Mas ele é encontrado com, não há perseguição aqui, mas ele é encontrado com objetos, com armas, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal, tá? Então vem comigo, olha aí o item B de bola, está cometendo a infração penal no exato momento do flagrante. Ora, esse aqui é o flagrante próprio. A pessoa foi encontrada cometendo a infração penal. Flagrante próprio, tá? C de casa, ser perseguido logo depois do crime pelo ofendido e capturado sem que este o tenha perdido de vista. Ora, se é perseguido, pessoal, não importa, ele é perseguido logo depois do crime pelo ofendido e é capturado sem que este o tenha perdido de vista. Então, como não houve falta de contato, né, com o acusado, né, que foi preso, então esse aqui também é o flagrante impróprio. Já está pacificado na jurisprudência do STJ que se houver perseguição, mesmo que seja do ofendido, né, que faz a captura, lembrando que qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante, o flagrante aqui é impróprio. D de dado, ter cometido a infração penal um minuto antes do flagrante, ou seja,
O flagrante também aqui é próprio, porque ele acabou de cometer a infração ainda estando no local. Flagrante próprio. E por último, é a nossa resposta, né, por óbvio, ser encontrado logo depois do crime com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Este aqui sim, este é o chamado flagrante ficto ou presumido, tá? Ou presumido. E aí, observem, quem é meu aluno já sabe, eu faço sempre um estudo das matérias que mais caem em concurso, para que nos nossos cursos de questões, nos simulados, né, inclusive nos cursos teóricos que eu desenvolvo, eu escolha para aprofundar, principalmente em relação a esses temas. Para você ter uma ideia, em relação ao SEBRASP, no processo penal, o tema que mais cai em prova, aquele mais recorrente, são as prisões. E dentre as prisões, a prisão em flagrante é a que mais se destaca, tá? Depois a prisão preventiva e por último a prisão temporária. Então, toda essa lógica de recorrência em prova, elas são destacadas em nossos cursos. Aliás, se você tem dificuldade em processo civil, processo penal, e cuidado com essas duas disciplinas. Se você não tem base boa em processo civil e processo penal, você simplesmente não vai passar em concurso de tribunal. Olha o que eu estou dizendo. Quem está falando isso para você é um professor que há mais de 20 anos prepara e aprova alunos para concurso de tribunal, tá? Então, preste atenção que nós desenvolvemos os nossos cursos seguindo essa lógica. E eu vou deixar na descrição os nossos cursos para que você considere adquiri-los e se preparar de forma adequada. Lembrando aqui que a partir desse final de semana nós vamos abrir, né, um curso de questões para o TJ Pernambuco. Serão 100 questões de direito civil e 150 questões de processo civil, seguindo essa lógica que eu acabei de destacar. E aí o aluno ainda recebe como bônus 2 simulados, tanto de direito civil como de processo civil, simulados estes comentados por mim. Então você não pode perder, fique ligado, tanto aqui no canal do YouTube como no nosso Instagram, porque vai ser uma condição muito especial para você adquirir e, obviamente, ter conhecimento. Ah, professor, mas eu me preparo para o TJ Ceará. Faça, porque nós vamos ver toda a matéria que é cobrada para técnico judiciário. Muita coisa vai ser discutida, você já vai sair com uma base muito boa nessas matérias, tá? Vou, a partir do próximo vídeo, deixar o link aqui também na descrição desse curso de questões. Então vamos lá, vamos para a nossa quarta questão, pessoal. Deixa eu tomar aqui uma água para a gente avançar, porque a quarta questão já trata de prisão preventiva, como eu disse, a segunda mais cobrada no tema, né, de prisões. Diz a quarta questão assim: a prisão preventiva será admitida, item A, nos crimes elencados em rol taxativo, já está errado, durante o inquérito policial e no curso da ação penal. Ora, a assertiva, pessoal, ela está errada. Primeiro, porque a prisão que é decretada segundo o rol taxativo de crimes é a prisão temporária, tá? A prisão preventiva não tem essa limitação. A prisão preventiva, ela, via de regra, vai ser decretada em crimes dolosos cuja pena máxima combinada é superior a 4 anos. Essa é a regra. Claro que existem exceções que a gente analisa especificamente em cursos teóricos, tá? Então, vem comigo, olha a assertiva B de bola. Nos crimes dolosos ou culposos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A assertiva está errada, porque ela fala aqui, ó, de crimes dolosos e a gente já viu que é a regra para a prisão preventiva, né? E realmente a pena máxima combinada é superior a 4 anos, beleza? O problema aqui está nos crimes culposos. Veja, para destacar esse ponto, eu vou colocar aqui uma observação importante. Eu vou abrir aqui um slide para te ajudar nesta memorização. Eu vou colocar o seguinte: não cabe prisão preventiva
não cabe prisão preventiva, em primeiro lugar, nas contravenções penais. Somente em crimes, contravenções penais, não cabe prisão preventiva, tá? Também não cabe preventiva nos crimes culposos. Há, em verdade, uma divergência na doutrina, mas essa é a posição majoritária, que é inclusive encampada pelo STJ, como nós acabamos de ver na questão, beleza? Então você matava a questão sabendo disso. 3. Quando o acusado estiver acobertado por excludente de ilicitude. Então, se ele tiver acobertado por excludente de ilicitude, também não cabe prisão preventiva. E por fim, meus caros, não cabe prisão preventiva diante da simples gravidade do crime, da simples gravidade do crime ou do clamor diante do clamor público ou ainda diante da revolta ou repulsa social. Então não cabe prisão preventiva nestas situações que eu estou descrevendo para você. Então copie no seu caderno para posterior revisão, tá? Voltando, pessoal, vamos para o item C. Item C diz o seguinte: será admitida prisão preventiva pelo prazo máximo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá errado, pessoal. Veja, presta atenção aqui, que a prisão que dura 5 dias como regra, prorrogáveis por mais 5 dias, é a prisão temporária, daí até seu nome. Prisão preventiva não tem prazo. O que existe é uma determinação de uma reavaliação, tá? E, obviamente, análise da necessidade de manutenção da medida a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias, o juiz vai avaliar se há ou não necessidade na manutenção da prisão preventiva, tá? Cuidado, mas não existe prazo para a prisão preventiva. Vem comigo, dedidado, diz o seguinte: nos crimes punidos com reclusão, podendo ser decretada de ofício pelo juiz. Está errado, pessoal. Está errado. O juiz, como regra, não vai poder decretar a prisão preventiva de ofício. Vai depender da iniciativa do delegado de polícia ou do membro do Ministério Público. Lembrando que a prisão preventiva decretada de ofício é prisão ilegal e deve ser relaxada, tá? Não esqueça ainda que a doutrina fala da possibilidade de convalidação dessa prisão, se houver requerimento posterior do MP ou do delegado de polícia. Mas, mesmo assim, o juiz não pode, obviamente, decretar de ofício, sendo essa prisão nula, beleza? Cuidado, vem comigo. Item E, se houver dúvida sobre a identidade civil do suspeito, exatamente, ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, assertiva correta, beleza? Agora, cuidado,
Porque nesta situação, a partir do momento que o acusado ele se identificar completamente, ele tem que ser liberado, beleza? Então, é a nossa resposta, quarta questão, é de elefante. E aí, vamos partir para a última questão de hoje, a nossa quinta questão, que versa sobre um tema também muito perguntado, que é o procedimento do habeas corpus. Quinta questão, admitir-se-á o trancamento da ação penal, segundo o CPP e a jurisprudência do STJ, pelo emprego do habeas corpus, quando? Bom, aqui eu vou colocar para você um resumo para você estudar posteriormente. Atenção! O inquérito policial pode ser trancado por meio de habeas corpus, tá? Quando é evidente, ou seja, quando for cabalmente comprovado, quando é evidente, em primeiro lugar, a atipicidade da conduta. Ora, se a conduta é atípica, obviamente não há crime, nem sequer contravenção penal. Portanto, não há que se falar em ação penal, né? Então, também pode ser trancado o inquérito policial, né? Inclusive por meio de habeas corpus, quando houver extinção da punibilidade. Ora, nós podemos, obviamente, utilizar essas análises feitas pelos tribunais superiores, levando do inquérito para a ação penal. Ora, se não pode ter nem fase investigatória, quanto mais a fase processual, né? Ou quando for evidente a ausência de justa causa. Ausência de justa causa. Cuidado, pessoal, que a ausência de justa causa, quando houver ausência de elementos que identifiquem a materialidade e a autoria delitiva, tá? Então, se não houver elementos que identifiquem materialidade e autoria do delito, obviamente que não há justa causa nem para o inquérito, muito menos para a ação penal. Essa é a lógica que você tem que analisar as assertivas. Então, vamos lá. Vamos para o item A. Houver procedimento administrativo inocentando o acusado. Nada a ver, obviamente, que a determinação na seara administrativa não vincula o Poder Judiciário. Então, assertivo errado. P de bola, faltarem provas suficientes para a condenação. Ora, é dentro do processo que você vai analisar as provas para saber se elas são suficientes ou não para sustentar a condenação. Então, obviamente, a assertiva B está errada. Vamos para a assertiva C. For demonstrada cabalmente a falta de justa causa. Exatamente essa última situação aqui, ó, tá? Ausência de justa causa. Então, C de casa é a nossa resposta. D de dado, houver dúvidas sobre a tipicidade da conduta. Não é quando houver dúvida, perceba, é quando for evidente a tipicidade da conduta. O mesmo quando houver dúvida sobre a autoria. Não, é quando for provada cabalmente a falta de elementos de materialidade e autoria delitiva. É aí que falta justa causa, né? E com isso, portanto, tá aí, ó, quinta questão, C de casa. E com isso a gente termina mais um bloco de questões desse projeto fantástico, o projeto Oráculos Concurso. Se você chegou até aqui e gostou do projeto, participe. Vá no nosso Instagram, no link lá na bio, tem um link para você ingressar no grupo do WhatsApp, onde eu coloco as questões para você resolver em ritmo de simulado. Aliás, hoje, quinta-feira, eu vou disponibilizar no grupo as questões de direito constitucional
da banca IBFC. E amanhã saem os comentários aqui no nosso canal do YouTube. Se você chegou mais uma vez ao final do vídeo, deixa teu like, compartilha com teus amigos e no mais, só gratidão a todos. Forte abraço e já sabe, vamos juntos até a posse.